Olá, olá, terceira série do ensino médio, e aí, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de língua portuguesa gramática, iniciando o quarto bimestre. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Hoje nós vamos estudar um conteúdo bastante importante, que é pontuação, que com certeza vai então ser importante no fato de que vocês provavelmente existirão profissões que exigirão a boa escrita, né? Beleza, então na pontuação, vamos dar início aos sinais de pontuação. Existem aqueles essencialmente separadores e aqueles que servem para comunicação, sinais de comunicação. Então beleza, temos por exemplo então, os sinais de comunicação, deixa eu colocar aqui que vai ficar mais organizado. 2 pontos, tá? As aspas, essas aqui, o travessão, aqui os parênteses, aqui o parênteses, né? E os colchetes e chaves. Bom, eles servem para comunicação. Como assim? Vai abrir a fala de alguém, vai demonstrar que aquela fala pertence a uma outra pessoa, vai servir para marcar certa palavra, tá? Indicando, então, vamos dizer que você está demonstrando uma certa importância àquela palavra, ou então vai, por exemplo, servir para demonstrar que aquela palavra tem cunho informal, ou então que aquela palavra pertence a uma língua estrangeira e assim por diante, tá? Mas no geral é abrir, a função, né, principal é abrir uma comunicação. 2 pontos, alguém vai falar alguma coisa, tá? Travessão, alguém vai falar alguma coisa. E aí vai, parênteses, haverá uma explicação. Você está, por exemplo, produzindo um texto na terceira pessoa, mas você vai ter de dar uma explicação sobre um assunto ali. É como se você pedisse uma licença e fosse, então, né, explicar tal assunto. E é isso que ocorre, então, usando-se os parênteses e também as chaves e os colchetes. Beleza? Então, continuando. Essencialmente separadores. A vírgula serve para separar uma oração da outra. O ponto e vírgula, com a mesma função. O ponto final. Existe uma diferença entre ponto e ponto final, tá? O ponto é aquele que, por exemplo, vai finalizar um período, um parágrafo, mas o ponto final é aquele último do texto. Beleza. E serve para fechar um período, um parágrafo ou o próprio texto em si. Certo. Temos também o ponto de exclamação, ponto de interrogação. E olha só, o travessão também. O travessão serve, né, também como sinal essencialmente separador e não somente como sinal de comunicação. E o travessão, ele então vai ter a função, né, da vírgula, ou de 2 vírgulas, por exemplo. Bom, existe a pontuação que encerra período. Então você vai usar a letra maiúscula depois dessa pontuação. Depois de ponto de interrogação, de ponto de exclamação, até de reticências, dependendo da situação. Certo? Bom, grafa-se com letra minúscula, né, após 2 pontos, vírgula, ponto e vírgula, parênteses, aspas, travessão, tá? Só uma coisinha aqui. Tá aí. Beleza. Observação. Os sinais de pontuação não podem ser empregados no início de uma linha, tá? Vamos colocar aqui os. Exceção. Travessão, aspas, parênteses, colchetes e chaves. Somente as iniciais. Ou seja, os sinais de pontuação que não podem, né, esses que não podem, os sinais de pontuação, serem empregados no início de uma linha, seriam, então, nos casos de pontuação dobrada, como parênteses, colchetes e chaves, as últimas, mas as iniciais podem, certo? Beleza, como aqui, ó. Então, nós temos alguns sinais de pontuação que jamais podem, né, ir para, então, a outra linha, iniciando, então, a linha sequente, né? Por exemplo, iniciar a fala de uma linha com uma vírgula, porque não coube na linha anterior. Isso não existe, está errado. Observação, então. Aliás, já vimos, né? Agora, o uso de pontuação, olha só. O uso da pontuação ocorre entre termos da oração. O uso da pontuação não vai ocorrer para demarcar pausas na fala. Isso não está correto. Muitos explicam isso, mas isso está incorreto.
é para separar os termos sintáticos. É para isso. Você vai separar uma oração da outra, você vai separar alguns termos que devem ser separados por vírgula, como vocativo, como os apostos, aposto explicativo, aposto resumitivo de oração, aposto também distributivo ou enumerativo, tá? E aí vai. Mas não vamos antecipar aqui o que vamos estudar. Bom, então os termos da oração são separados pela pontuação. Quais são os termos da oração, então? Os termos da oração, logicamente, que são os termos essenciais, sujeito e predicado. Não pode haver pontuação entre o sujeito e o predicado, onde termina o sujeito e onde começa o predicado. Tá? Não pode haver vírgula aí. Termos integrantes, complemento verbal, complemento nominal, complemento verbal, objeto direto, objeto indireto. Não pode haver vírgula entre o verbo e os complementos verbais e nem entre o nome e o seu complemento nominal. Termos acessórios. Então, entre os termos acessórios, vai poder haver vírgula entre um e o outro, mas depende muito da situação. Tá? O adjunto adverbial, o adjunto adnominal, o vocativo, o aposto e o agente da passiva são os termos acessórios. Tá? Ainda há os predicativos, tanto do sujeito quanto do objeto, que poderiam ser inseridos como termos essenciais, já que são núcleos do predicado nominal, por exemplo. Né? Beleza. Então, ou então aqui poderia ser, né, no caso, inseridos nos termos acessórios, por exemplo. Acessórios não, desculpem. Os termos integrantes. Por quê? Porque eles são termos que não devem existir sempre, mas quando existirem vão ser necessários. Tá? Vamos até colocar aqui. Ó. Poderiam ser inseridos como termos integrantes. Certo. Então, vamos dar início realmente ao uso, né, da vírgula. Vamos ver onde na verdade, em que situações é que não se usa vírgula. Não se usa vírgula, olha só, em 6 casos aqui. Entre o sujeito e o verbo. Aqueles jovens e inteligentes jornalistas, o que é que eles farão? Quem é que cobrirão o evento? Sempre faça as perguntas. Que ou quem antes do verbo para achar o sujeito e que ou quem depois do verbo para achar o objeto direto, objeto indireto, ou seja, o complemento verbal. Quem cobrirão o evento? Aqueles jovens integrantes, aliás, inteligentes jornalistas. Não pode haver vírgula entre o sujeito e o verbo a que se refere. E você coloca o que depois, ó. Aqueles jovens inteligentes jornalistas cobrirão o que? O evento, achamos o objeto. Não pode haver vírgula entre sujeito e, aliás, entre o verbo e o complemento verbal. Mas para isso, nós vamos ver aqui, ó, a segunda, terceira e quarta, no caso, regras. Entre o verbo e o objeto direto não pode haver vírgula. Ele escreveu o que? Uma longa e sentida carta. Tá? Ele chamou quem? Ele chamou o colega. Pronto. Ele chamou quem? O colega. Então, entre o verbo e o objeto não pode haver vírgula. Tá? Tá aí. Beleza. Agora também entre o verbo e o objeto indireto. O objeto indireto é aquele que é iniciado por uma preposição. O garoto sempre obedeceu. Obedeceu a quem? Olha a pergunta. A quem? Aos avós. Eu sei que hoje as pessoas falam e não estranham a seguinte frase. O garoto sempre obedeceu os avós. Tá? Os avós. Então, o que temos aí? Hoje, realmente, algumas bancas de concurso, principalmente, já estão aceitando o verbo obedecer como transitivo indireto. Mas vamos colocar uma outra frase aqui, por exemplo. Ele gosta de leituras sobre
manipulação mental. Beleza. Então ele gosta de que, aqui nós temos o verbo e aqui nós temos o objeto indireto. De leituras. Aqui é somente um adjunto adverbial, tá? Então, ele gosta de leituras. Desculpe, sobre manipulação mental, que é a leitura, né? É um adjunto adnominal, certo? Então ele gosta de leituras. Bom, nós temos aqui então o verbo e o objeto indireto, porque há uma preposição entre o objeto, leituras, e o verbo. Quando houver uma preposição a, ante, após, até, com, contra, de, entre, para, perante, por, se, sobre, tras, que são as preposições essenciais, aquelas que se originam, ou seja, têm a sua origem como preposição, ou se houver uma preposição acidental. Por acidente, ela é usada como preposição, mas ela tem a sua origem como, por exemplo, uma conjunção ou um advérbio. São elas: afora, como, conforme, consoante, durante, exceto, fora, mediante, menos, salvo segundo, senão, tirante, visto. Tá? Então, se houver algumas preposições como estas, entre, então, uma, né, na verdade, entre o verbo e o objeto indireto. E não há também, não pode ser usada vírgula entre o verbo e o seu objeto indireto. Jamais. Você não pode usar mesmo. Agora, entre o verbo de ligação e o predicativo. Predicativo do sujeito, por exemplo, né? Márcio é o funcionário do mês. Então, nós temos aqui o verbo de ligação e o predicativo do sujeito, que se refere então a Márcio. Então, nós temos aqui um verbo de ligação, o predicativo do sujeito, e não pode haver vírgula entre estes dois. Também entre o nome e o seu complemento nominal. Tenho certeza. Se você disser a frase somente até aí, você vai perguntar certeza de quê? Aí você fala, tenho certeza da vitória. Então, nós temos da vitória aqui o complemento nominal para o nome certeza. Não pode haver vírgula entre o complemento nominal e o nome aqui, ele completa. Tá? Também entre o nome e o seu adjunto adnominal. Achei o livro. Livro é uma palavra que tem sentido completo. É diferente de certeza. Então, este do professor só melhora o sentido da palavra livro. Achei o livro do professor. Este é o adjunto adnominal. É aquele que não completa, como aqui da vitória. É aquele que só o que vem junto ao nome, porque o nome já tem sentido completo. Ele só melhora o sentido do nome. Então, achei o livro do professor. Não pode haver vírgula entre o substantivo, tá? Logicamente, o adjunto adnominal, ele completa substantivos. Desculpem, auxilia substantivos, não completa não. Substantivos tanto concretos quanto abstratos. E então, não pode haver vírgula entre estes dois. Agora, nas inversões, a vírgula será usada se houver termo pleonástico. Nas inversões, não também pode haver vírgula entre sujeito, verbo e complemento verbal. Tá? Por exemplo, aqui, só vai poder haver caso haja termo pleonástico. Observem. O doce ele comeu. O doce ele comeu. Olha só. Aí temos aqui o. O substitui o doce. Vamos tirar isso aqui que não vai vir ao caso aqui. Nós temos dois objetos indiretos, tá? Então, ele o comeu. O doce. Você começou então aqui a frase com objeto indireto, aliás, direto, né? E depois sujeito e verbo. O problema é que há um termo pleonástico. O que é pleonasmo? É uma repetição. Então, há uma repetição do objeto direto. O doce que ele comeu está representado pelo próprio nome e pela substituição do nome pelo pronome pessoal do caso oblíquo, tá? Átono. Então, ele o comeu, comeu o que? O doce. Então, havendo duas funções sintáticas iguais, você separa por vírgula dessa forma aqui, certo? Só que nas inversões sem
termos pleonásticos não se deve usar pontuação para fazer a separação. Exemplo: o doce ele comeu. Pronto, nós temos aqui o objeto direto, tá? Objeto direto. Aqui nós temos o sujeito e aqui nós temos o verbo. Sujeito, verbo, tá? Que vem depois do quê? Do objeto direto. O correto na língua portuguesa, a sequência correta é sequência canônica, esse é o nome, sequência de orações eita nós sujeito, verbo, complemento. É claro que isso aqui pode mudar. Pode ser sujeito, verbo e adjunto adverbial, pode ser sujeito, verbo e predicativo do sujeito, pode ser sujeito, verbo, complemento verbal e um adjunto adnominal, pode ser sujeito, verbo, complemento verbal e um adjunto adverbial, pode ser sujeito, verbo, complemento e um predicativo do objeto, tá? E aí vai. Sujeito, verbo e adjunto adverbial somente. Sujeito e verbo só. Mas a sequência é sujeito, verbo e alguma coisa. Complemento verbal, adjunto adnominal, adjunto adverbial. Adjunto adnominal não, porque precisa de complemento nominal. Complemento verbal, aliás, né? O núcleo do objeto direto e indireto. Bom, qual é a questão? É sujeito, verbo e um termo destes aí, complemento verbal, predicativo do sujeito ou complemento verbal com predicativo. Aí vem a mistura de vários, né? Complemento verbal com predicativo do objeto, né? E aí vai. Mas essa é a sequência da língua portuguesa. Então, não use vírgula mesmo se houver inversão, tá bom? Beleza, na próxima aula a gente vai continuar vírgula na coordenação. Então, até lá, gente. Tchau, tchau.